Vamos falar sobre o livro O Não Judeu Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, que está sendo lançado pelo autor Michel German, professor do Departamento de Sociologia e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado na Universidade Ben-Gurion de Negev. Depois a gente pergunta a pronúncia correta, obviamente, para o Michel, em Israel, né? Esse pós-doutorado. É também coordenador acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Seja muito bem-vindo, Michel. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, como é que fala direitinho essa universidade onde você fez o pós-doutorado em Israel? É a Universidade Ben-Gurion. Ben-Gurion. Tá certo. Vamos falar agora do livro. E a gente parte, eu já li alguns artigos seus, já vi também alguns vídeos, e eu acho importante que a gente comece a falar do seu livro, O Não Judeu Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, já pegando aquela manifestação em 2017, quando alguns judeus ficaram do lado de fora, né, da Hebraica do Rio de Janeiro, justamente para protestar contra uma palestra que acontecia ali no clube, onde judeus, né, com viés político aí conservador, estavam recebendo o então candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, representante, que a gente sabe, de extrema-direita. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse momento. Foi a partir daí que você começou a já desenvolver esse livro, Michel? Conta para a gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Na verdade, esse livro é um livro... esse livro aqui, né? É um livro que a gente chama de livro em tempo real. É um livro que se produz no calor dos momentos, porque a gente avalia que vale a pena estabelecer um diálogo com quem está vivendo isso, e não a posteriori, não é? Não é um livro baseado em pesquisas consolidadas, é um livro que está sendo escrito nas pesquisas em andamento. E essa pesquisa em andamento é a pesquisa que eu faço com a professora Misha Klein, da Universidade de Oklahoma, já há alguns anos, e a gente começa a discutir a ideia de branquitude, a ideia de relação entre extrema-direita e comunidade judaica, os setores da comunidade judaica. E aí, no meio desse processo, surge um fenômeno que é o fenômeno do bolsonarismo. Não é? A gente está falando de 2015, 2014, das manifestações de 2013 ou suas consequências, mas em algum momento surge essa figura, que é uma figura que se apropria de bandeiras e agendas de Israel e do sionismo, e marca uma manifestação na porta da Hebraica, né? Dentro da Hebraica, desculpa. E a gente vai a essa manifestação. Eu e Misha vamos a essa manifestação. Eu estava no Brasil e a gente vai a essa manifestação. E você começa de maneira muito feliz falando sobre uma parte desse evento, que é uma parte pouco conhecida, que na minha avaliação é visibilizada, invisibilizada, que é a primeira manifestação contra o bolsonarismo, pelo menos nos termos que ela se deu, chamando o Bolsonaro de fascista, que aconteceu desde sempre, que é a manifestação dos judeus progressistas na porta da Hebraica, né? E dentro da Hebraica, o que acontece, a gente pode falar sobre isso depois, é o que nós avaliamos seja o elemento de fundação do bolsonarismo como uma candidatura neofascista, né? O que a gente acredita, eu e Misha, é que o discurso do Bolsonaro, dentro da Hebraica do Rio de Janeiro, foi um discurso que fundou aquela candidatura que até agora era uma candidatura, até aquele momento era uma candidatura falaciosa, uma candidatura cheia de blefes, uma candidatura das redes sociais, dos programas populares, mas que tinha um subterrâneo ainda não conhecido. A gente acha que naquela palestra dentro da Hebraica, o subterrâneo saiu à superfície e o Bolsonaro se colocou efetivamente como um candidato neofascista e, na minha avaliação, um candidato que dialoga muito bem com agendas nazistas também. Agora, como é que pode, né? Enfim, os judeus, né, que estavam nesta reunião, recepcionarem e aderirem, né, a esse candidato, como você falou agora, que se aproxima muito ao nazismo. Então,
E realmente, vocês que estavam ali do lado de fora já estavam alertando lá atrás, em 2017. Como explicar isso? Eu estou ouvindo também um ruído, não sei se você também está ouvindo, Michel. Estou, mas acho que vai melhorar. Tá. Um segundo. Vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer com que esse ruído desapareça. Não sei, continua, né? Desapareceu. Ele continua, né? Será que sem o fone? Vamos ver, a gente pode tentar, né? Acho que eu estou com um problema aqui no meu... Sim. Está dando para ouvir? Não tem jeito, mas eu acho que a gente pede até assim, no chat, o pessoal acaba comentando, por enquanto ninguém está falando a respeito desse ruído que nós dois estamos ouvindo, mas vamos tentar continuar. Nós dois. Eu acho que tem um elemento muito poderoso no bolsonarismo, que é o elemento de sofisticação. Eu acho que talvez esse seja o nosso grande problema. A gente olha o Bolsonaro a partir daquilo que ele aparenta ser, né? Um elemento que rompe com a civilidade, um elemento bárbaro, um elemento que fala bobagem, um elemento que se estabelece a partir dos vínculos mais desumanos da política e do ressentimento. É um cidadão ressentido e promove a política do ódio a partir do ressentimento, e tudo isso é correto, né? Tudo isso é correto. O que eu acho que é importante que a gente perceba é que, para além disso tudo, há um elemento fundamental, que é o elemento de uma sofisticação do método. E tem um método muito sofisticado. O fascismo tem um método muito sofisticado, né? Porque o fascismo aciona a partir do seu ressentimento, o ressentimento do outro. O fascismo aciona a partir do seu ódio, o ódio do outro. O fascismo produz ódio e ressentimento como agenda política, né? Isso tem que ficar muito claro. A gente está falando de uma candidatura fascista, talvez a candidatura mais fascista na onda de extrema-direita que a gente está vendo aqui, né? Tem que ficar muito claro isso. Fascista no sentido muito, por assim dizer, de manual. Um fascismo daquele tipo que o Walter Benjamin chamaria de política como estética, uma estética fascista, uma gramática fascista, né? E essa gramática fascista, ela tem pouco a ver com as suas vítimas, né? E aí, veja bem, as suas vítimas são escolhidas de acordo com os contextos históricos. Em algum momento foram os judeus, em outro momento foram os comunistas, os gays junto com os judeus. Agora, nada tem a ver com os judeus e com os comunistas. Ou seja, nada nos judeus e nos comunistas, nos gays, nos negros ou nos ciclistas tem a ver ou justifica a perseguição a esses grupos. O que justifica a perseguição a esses grupos é a demanda de perseguição, a demanda persecutória do nazismo, né? E o que o nazismo faz no Brasil, o neonazismo bolsonarista faz no Brasil, de maneira muito sofisticada, e eu trabalho sobre isso no livro, é que ele vai à hebraica justamente para se limpar. Utiliza aquela bandeira de Israel que está atrás dele no discurso para se limpar da acusação de nazismo. É como se fosse uma toalha. E ele estabelece discursos que são discursos nazistas, com uma bandeira de Israel no fundo, o que vai inviabilizar a acusação de nazista, né? Ou seja, a dimensão estética acaba impossibilitando que alguém diga assim, pô, esse cara é nazista, afinal de contas, tem uma bandeira de Israel atrás. Agora, o discurso dele é profundamente nazista, né? Veja bem, eu analisei o discurso dele, 1h30 de discurso, e ele fala 4 elementos fundamentais nessa 1h30. O primeiro elemento, que há raças boas e raças ruins. Sim, um candidato a presidente da República fala num discurso que há raças boas e raças ruins. As raças boas são os italianos e os japoneses, e as raças ruins são os negros, haitianos e os refugiados. O segundo ponto é um discurso profundamente anti-indigenista e racista. E aqui é um elemento muito importante, é racista contra os negros que resistem, né? Ele fala sobre os quilombolas, né? E o terceiro ponto fundamental é que é um discurso de ódio. Ódio contra a imprensa, ódio contra a mídia, né? Agora, é um discurso muito incoerente em termos de propostas políticas, mas o que eu chamo a atenção é que há a ausência de um termo muito importante nesse discurso de 1h30 para um público judeu. E o termo é judeu. Ele não fala de judeus durante 1h30. Bolsonaro, tal qual ódio ele tem aos negros, aos indígenas, aos refugiados, ele também tem ódio aos judeus. Só que a coisa é tão bem construída que esse antissemitismo do Bolsonaro fica, por assim dizer, apagado, limpo, pelo pano que ele passa no antissemitismo, que é
a bandeira de Israel e os símbolos judaicos. Ou seja, tem uma dimensão muito sofisticada aqui. Agora, Michel, você fala em relação ao judaísmo, né? Que agora, né, a partir, né, dessa aproximação com o bolsonarismo, tem definições exclusivamente ideológicas e políticas, é isso? Historicamente, o judaísmo é uma cultura que se estabelece e se mantém nas comunidades judaicas a partir de definições étnicas, no sentido mais amplo da palavra, e culturais. É aquilo que Albert Memmi chamava de judeidade, aquilo que Hannah Arendt chama de judeidade. Ou seja, tem uma tradição judaica, uma cultura judaica, né? E essa cultura judaica mantém vínculos que são vínculos para além de definições ideológicas, né? As comunidades judaicas do mundo inteiro sempre tiveram judeus de esquerda, de direita, judeus revolucionários, judeus conservadores, judeus religiosos, judeus seculares. A ideia da inclusão é uma ideia que está passada por dentro dessa dimensão de tradição judaica. O que o Bolsonaro propõe, né, é uma conversão e uma desconversão desses judeus, né? E é por isso que o livro se chama O Não Judeu. O judeu, dialogando com o livro famoso do Isaac Deutscher, um teórico marxista, um biógrafo do Trotsky e do Stalin, que tem um livro chamado O Não Judeu, o Judeu Não Judeu. E esse livro é o Não Judeu Judeu. Porque o Bolsonaro é um não judeu, o bolsonarismo é formado por não judeus que pretendem definir quem é judeu e quem não é. E ele vai definir quem é judeu e quem não é a partir de uma dimensão ideológica e política. Ou seja, ser judeu e ser de esquerda passa a ser contraditório para o bolsonarismo. E ser de direita passa a ser um definidor absoluto para quem é judeu. Então, há não-judeus que vão se identificar como judeus e há judeus que vão ser desconvertidos do judaísmo, radicalmente desconvertidos. Esse processo acontece. E acontece principalmente dentro da Hebraica do Rio de Janeiro, mas é um processo contínuo. Hoje você tem, na comunidade judaica, a partir dessa palestra, um racha radical entre judeus de esquerda e judeus de direita, entre judeus apoiadores do bolsonarismo e judeus oponentes do bolsonarismo, a partir de uma definição imposta pelo bolsonarismo. Isso é muito trágico. Exato. Inclusive, lembrando, né, que a Hebraica de São Paulo se negou, né, a receber o Bolsonaro naquela época, e a Hebraica do Rio acabou recebendo, né, o candidato, só para lembrar. E agora, Michel, você diz aqui também, né, num dos seus artigos, que a Bíblia, as armas e o dinheiro são os caminhos para o judeu imaginário no Brasil. Então, fala um pouco desse judeu imaginário e desses caminhos, né? Então, primeiro sobre a Hebraica de São Paulo, acho importante localizar uma coisa que me parece fundamental. A Hebraica de São Paulo, ela se negou a receber, a Hebraica de São Paulo é um clube importante, um clube consolidado, a Hebraica do Rio é um clube muito pequeno, um clube menos importante do que a Hebraica de São Paulo, com poucos sócios. A Hebraica de São Paulo é uma referência, a do Rio não. Porém, a Hebraica de São Paulo só se negou a receber em fevereiro o Bolsonaro por conta de uma mobilização muito forte dos seus sócios. Então, a mobilização impediu que ela recebesse. Entretanto, veja bem, em 2004, uma figura que ainda era pouco conhecida, que chamava-se naquele momento de filósofo, que é o Olavo de Carvalho, fez uma palestra na Hebraica de São Paulo. Eu falo sobre essa palestra no livro, que é uma palestra muito parecida com a parte... por assim dizer, mais radical da Hebraica do Rio de Janeiro. A minha hipótese é que a Hebraica do Rio de Janeiro não foi palco de um evento, ela foi palco de um processo que começa em 2004 e que tem a ver com fortalecimento dessa perspectiva de consolidação da extrema-direita no Brasil. Também na Hebraica de São Paulo, tal qual na Hebraica do Rio, 13 anos antes, Olavo de Carvalho falou da necessidade dos judeus de direita expulsarem os judeus de esquerda de dentro da comunidade. Também na Hebraica de São Paulo ele usou os mesmos termos, antissemitas, conspiracionistas. Porém, os judeus que eram membros dessa suposta conspiração eram judeus de esquerda. Ou seja, há 13 anos, Olavo de Carvalho estabeleceu um elemento que é um elemento de um antissemitismo filosemita, um antissemitismo que parece a favor dos judeus, mas que é profundamente, radicalmente contra os judeus. O que acontece na Hebraica do Rio de Janeiro, 13 anos depois, é a consolidação disso. E tal qual, em 2004, em 2017, um político
antissemita foi aplaudido por judeus de extrema-direita. Agora, esse elemento aí dos 3 pontos, né, é um elemento básico para entender o judeu imaginário. E, de novo, judeu imaginário. Não é que o judeu esse judeu não exista. Ele existe, mas o que o bolsonarismo faz, o bolso-olavismo faz, o neofascismo no Brasil faz, é pegar a parte pelo todo. E qual é a parte? A parte são judeus brancos, ou seja, uma dimensão de branquitude. O judeu é visto como o mais branco de todos. O elemento de um judeu armado e violento, o judeu que usa armas e é muito violento, o judeu ultracapitalista, o que se chama de Startup Nation, a nação do empreendedorismo, e o judeu cristão, o judeu religioso cristão como referência fundamental. Esses 4 elementos são elementos retirados de um lugar muito específico dentro da tradição judaica e colocados como elemento fundamental, o único elemento que pode justificar ou que pode, por assim dizer, moldar os judeus. Esses 4 elementos profundamente antissemitas, o judeu branco, ou seja, a raça, o judeu armado, ou seja, a violência, o judeu capitalista, ou seja, o famoso mito do dono do dinheiro, e o 4º elemento, o judeu fundamentalista religioso, o judeu fanático, são a base do judeu imaginário, que acaba incluindo certos judeus e excluindo outros judeus. O neofascismo no Brasil passa necessariamente por um certo casamento entre esse judeu imaginário e a sua agenda política mais ampla. Michel, eu vou convidar você para vir mais vezes aqui no jornal. Tinha várias perguntas, mas infelizmente o nosso jornal aqui já está terminando, eu preciso encerrar. E foi muito boa a sua participação. Posso contar contigo outras vezes? À vontade, espero que a gente venha nas próximas vezes para conversar com as pessoas que já leram o livro, né? Porque o livro acabou de sair, saiu ontem, então que os espectadores já tenham lido para a gente conversar sobre partes específicas e agradeço muito o convite novamente. Muito obrigada, eu que agradeço ao Michel German, professor do Departamento de Sociologia e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem pós-doutorado na Universidade Ben-Gurion, em Israel, e é também coordenador acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.